Olá, olá, despertos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje traremos para vocês um assunto muito polêmico, tratado em canais de conspiração, em arqueologia, em civilizações passadas, na história da humanidade. Bom, hoje vamos falar do assunto sobre os Anunnaki. Os Anunnaki são, na verdade, aqueles que vieram do céu. Bom, começando esse tópico, primeiramente temos que falar, para ter um entendimento desse assunto, sobre a Terra convexa. Essa Terra que não é apresentada pela mídia, pelos ensinamentos convencionais, sobre essa Terra bola, essa Terra esférica, né? Bom, agora temos que entrar no assunto verdadeiro, de verdade, de pesquisas concretas, feita por Dáquila Pesquisa. É sobre a Terra convexa. Essa Terra convexa tendo 9 anéis, sendo a Terra o centro desses 9 anéis. Bom, como assim Terra convexa? Bom, Terra convexa, digamos, plana nas águas, sem curvatura e convexa nos continentes. Essa Terra que já foi comprovada por estudo, pesquisas e feita o estudo comprovado por Dáquila Pesquisa e mostrando a veracidade desta verdade, desse tópico. Bom, nesses 9 anéis que compõem este sistema Terra, estamos no centro deste anel. Esse continente que nós conhecemos como a Terra mesmo, né? Então, voltando ao assunto dos Anunnakis, esses seres vieram do 5º anel desse sistema. Lembrando que esse sistema tudo que estamos vendo aqui, Sol, Lua, estrelas, constelações, enfim, tudo que vemos aqui a olho nu, ou até mesmo de telescópio, tudo se encaixa e se enquadra dentro desse sistema Terra, o sistema da Terra convexa. Sendo que esse sistema compõe de um centurão, um tipo de uma abóboda, né? Tipo de um campo de força, uma cúpula, né? Acima do nosso céu, não deixando nada passar. Esse cinturão também é chamado de cinturão de Van Halen, para aqueles que não sabem. Então, esses Anunnakis vieram deste 5º anel, sendo assim, sendo 9 anéis, a Terra sendo o centro dele, pode-se contar como o primeiro. Esses seres vieram do 5º anel. E o que esses seres vieram fazer aqui? Bom, esses seres são cientistas, geneticistas, seres físicos como nós, da 3D, mas com conhecimento muito avançado em tecnologia. O que esses seres vieram fazer aqui foi explorar e conquistar territórios, conquistar terras, conquistar espaços, conquistar continentes, conquistar mais territórios. E quando esses seres vindo do 5º anel chegaram aqui, o ser humano, como é conhecido hoje, o adâmico, não existia na época, não existia. Existia sim outro ser ou outros seres diferentes. O que acontece? Esses seres chegando aqui, chamado os Anunnaki,
viram uma oportunidade incrível, imensa, grandiosa e possibilidade gigantesca de progresso, de conquista. E também que viram que aqui neste sistema Terra Central que nós estamos hoje é muito abundante, e era na época muito abundante em termos de minerais, água, natureza, clima, enfim, um paraíso. E vendo isso, como são muito inteligentes na questão de genética, de ciência, de arqueologia, como disse, são seres muito avançados tecnologicamente, tiveram interesse nesses minerais que tinham aqui na Terra, que eram muito mais abundantes que são hoje. Principalmente o ouro, não sendo só o ouro, mas principalmente só o ouro. Esses seres já ditos e registrados nas tábuas de pedra, nos livros de pedra da antiga civilização da Suméria, esses seres já tinham um propósito tipo de mineração, como eu disse. E o que aconteceu? Eles ficaram de olho nos recursos da terra. No entanto, chegando aqui, eles vieram com toda os seus equipamentos e alguns deles vieram com o propósito de explorar, como eu disse. Para quê? Para que explorar? Outros vieram para estudar, mas a maioria vieram para explorar a Terra. Aí você me pergunta, Lucas, para que eles vieram aqui explorar a Terra? Bom, porque esses seres avançadíssimos em tecnologia... agora acertei a palavra, tecnologia. Bom, eles, estudando com a ciência deles, eles encontraram no minério, ouro e outros minerais a possibilidade de longevidade ou vida eterna. Zacarias Sitchin, com sua tradução, interpretação um pouco dele dessas tábuas, disse que era para, na concepção dele, disse que era para reformar e consertar a atmosfera do planeta deles. Mas a verdade, e porque o Zacarias Sitchin estudou as tábuas, né, dessa civilização, sumérios, que até onde se sabe historicamente que tem registro, são os últimos, os primeiros, né, seres a ter mais tecnologia e os mais antigos que se sabe até hoje. E deles vieram muitas coisas, muitas tecnologias que até hoje é usado. E Zacarias Sitchin foi induzido ou interpretado, levado a interpretar dessa forma, não sei falar o porquê, mas a verdade absoluta, a verdade verdadeira, é que esses seres vieram aqui para pegar os minérios, os recursos da terra e recursos e também da natureza e outras componentes desse território. Para quê? Para poder prolongar sua vida com o ouro. Não foi para consertar a atmosfera deles. Na verdade, esse ouro era usado para longevidade ou para vida eterna, para não morrer, para ter essa vida infinita, para sobrevivência, para não morrer mais.
que eles não queriam morrer. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. E eles também são igual a nós. Muita gente tem o erro de pensar que os Anunnaki são seres que são espirituais, mas na verdade não são espirituais, são físicos igual a nós, carne e osso, mas são seres, como eu disse, bem mais avançados tecnologicamente. Então, o que acontece? Chegando aqui, esses seres viram a oportunidade dos minérios e de toda a gama de recursos que a Terra tinha. Contudo, eles tinham com eles uma subclasse chamada os Igigs, ou Gigis. Conforme uns chamam, outros chamam de uma forma, outros chamam de outra. Esses seres eram trabalhadores desses Anunnaki, sendo considerado uma subclasse. E tinha também a classe da realeza Anunnaki e essa subclasse chamada os Igigs, que trabalhavam primeiramente como sentinelas e depois foram indicados para trabalhar em mineração. Então, enfim, várias outras formas de trabalho, né? Eles serviam os Anunnaki. E esse processo ocorreu, chegando então, e começaram esse processo de tirar o ouro para fazer o ouro monatômico para várias coisas, principalmente para prolongamento de vida. E o tempo foi passando e com o tempo esses Igigs, esses trabalhadores, essa subclasse Anunnaki começou a se revoltar, começou a se questionar e não querer mais trabalhar para essa hierarquia da realeza. E com o tempo se revoltaram, não quiseram mais trabalhar e reveram, né, o seu status e queriam também poder, porque viram essa terra aqui é muito abundante e viram a oportunidade também, juntamente com a tecnologia que eles já tinham conquistado também, de poder ser deuses aqui. Então não quiseram mais trabalhar, não quiseram mais ficar aqui servindo esses Anunnakis da casta maior e se revoltaram. Não quiseram, se rebelaram e fizeram escarcéu e falaram, não, a gente não quer trabalhar mais e vocês dão um jeito, nem que se for pago, nós também somos, né, deuses entre aspas, e não quiseram. Então, chegou numa sinuca. Esses Anunnaki realeza fizeram assembleia e falaram, nossa, agora, o que vamos fazer agora? Os Igigs não querem trabalhar mais para nós. Não querem ser nossos escravos, trabalhadores minerando o ouro. Não, e esses Igigs que faziam um trabalho pesado, um trabalho de escavação, de mineração, de minas, enfim, o trabalho bruto. E essa hierarquia Anunnaki não queriam pôr a mão na massa, não queriam pegar no pesado, que se consideravam deuses e se consideravam o dono do pedaço, né? A última bolacha do pacote, né? Como até hoje se consideram. E sucedendo isso, existe, né, sempre a hierarquia. Mas nessa hierarquia existe um Anunnaki superior a todos eles que chama, o nome dado sim é chamado Anu, que é considerado o pai de todos os Anunnaki. Esse Anu, por sua vez, teve vários filhos, vários descendentes, e é tipo um rei mesmo, um rei deus dos Anunnaki. Esse deus, claro que ele queria pôr gente de confiança aqui para governar e para estabelecer os seus governos aqui. E quem queria escolher melhor que quem? Melhor que a prole dele. Ele quis pôr e colocou os filhos dele. 2 filhos dele, um chamado Enki, outro Enlil.
Na verdade, Enki e Enlil são títulos, porque o verdadeiro nome de Enki é Ea, aquele cujo lar é a água. É um ser que é feito, que vive na água, que predominantemente é da água. E outro irmão chamado Enlil, que também é um título. Enki significa Senhor da terra, Enlil é Senhor dos ventos e do ar. Começando esse nome, esses títulos, Enki, significa Senhor, Ki significa terra. Para Enlil, significa Senhor, Liu significa ar, céus. Bom, voltando ao assunto da cronologia. Esse Anu, escolhendo esses dois filhos, um para governar o ar e o outro para governar a terra. E também tinha vários outros irmãos, mas os dois principais citados nessas tábuas e na história da humanidade é o Enki e o Enlil. Eles tinham também vários outros irmãos, muito inteligentes, não sei se como eles, mas eu creio que sim, e pediu uma resposta para esses filhos deles, dizendo, a produção de ouro não pode parar, de extração, de exploração dessa terra não pode parar, porque essa terra é infinita de recursos. E fizeram uma assembleia entre esse Enki, principalmente Enki, que fez uma assembleia e juntou com outros irmãos, eu acho que uma irmã dele, certeza que uma irmã dele, se não me engano chama Nirsag, e outros Anunnakis também, outros irmãos e outros Anunnakis, cientistas e geneticistas. Para quê? Para criar um ser inteligente e com alta capacidade. Para quê? Para poder ficar no lugar desses Igigis na exploração da Terra, no trabalho de exploração deste sistema, de trabalho e de conquista. Enki com seus outros irmãos e com a sua irmã, sendo ele um geneticista muito avançado e um cientista muito sábio em termos tecnológico, criou o homem adâmico original. Criou o Homo sapiens. O Homo sapiens, que hoje somos nós, a raça adâmica. Bom, aí você me fala, Lucas, mas o que você está falando aí foi os Anunnaki que criou então os seres humanos, nós que criamos nós, então nós somos criados para ser escravo. Bom, e nesse termo físico sim, fomos criados por Enki para ser escravos, tirados genética deles mesmos e de várias outras genéticas, né? E com estudos muito avançados. Mas tem uma jogada nessa história. Enki e os outros Anunnakis não fizeram isso sozinhos. Para criar um ser tão perfeito, eles tiveram a ajuda de outros seres chamados os dimensionais. Aí que tá a charada. Nós somos feitos por seres que são, digamos, não físicos, da terceira dimensão. Seres de luz, que são das 49 raças estudadas e contatadas por Dáquila Pesquisa. Hoje em dia, o grupo, a associação que tem esse acesso livre e cara a cara verbal e físico com essas raças dimensionais, que são as 49 raças, são
é o Instituto Dáquila Pesquisa, lá de Corguinho, Mato Grosso do Sul. Então, estes seres fizeram uma parceria com os Anunnaki, vendo aí uma oportunidade de trazer seres dimensionais em aprendizado que para esse corpo adâmico, que ajudaram os Anunnaki a criar esse ser adâmico, esse ser físico que hoje somos nós, o Homo sapiens sapiens, mas eles ajudaram os Anunnaki. Aí você vai falar assim, ué, Lucas, mas então eles ajudaram os Anunnaki a nos fabricar para nos escravizar? Não. Aí que vem a grande charada. Eles encontraram aí uma oportunidade de, ajudando os Anunnakis a fazer este corpo adâmico, que tivesse a oportunidade de trazer, que esse corpo adâmico tivesse a capacidade para trazer seres dimensionais que conseguissem nascer e encarnar neste corpo adâmico. Seres de luz que podiam passar por um processo espiritual de aprendizado neste corpo adâmico e para todo o processo, enfim, de evolução. As 49 raças dimensionais encontraram aí uma oportunidade de fazer tipo uma tecnologia biológica de ensinamento, de evolução. Para quê? Para que seres dimensionais igual eles mesmos pudessem vir aqui no planeta Terra e ter a oportunidade de sentir as emoções e aprendizado da 3D, para passar por quê? Por experiências, por evolução, por conhecimento, enfim, por uma vasta gama de motivos. E nesse propósito ajudaram os Anunnaki a criação do ser adâmico. Tá bom, voltando ao assunto que eles nos criaram para quê? Para trabalho. Nisso, criando nós para trabalho, o que aconteceu? Eles começaram a trazer tecnologia e ensinar para esses seres adâmicos, e esses outros seres que trabalhavam nas minas, os Igigs, saíram de cena do setor de trabalho, do setor de minério, de escravidão. E os Anunnaki colocaram o ser adâmico para fazer essas tarefas. O que aconteceu? Esses seres Anunnaki, como eu disse, fomos projetados grande parte por Enki e outros Anunnakis, mas a grande parte foi, como se diz, o coordenador, diretor desse projeto Homo sapiens foi feito por Enki. E tiveram outros Anunnakis, tipo Enlil e até mesmo Anu, que no entanto nem estava sabendo desse projeto, e quando ficaram sabendo, não gostaram muito dessa ideia. No começo. Aí até que viram que esse ser servia para trabalhar, era um ser inteligente, que não ia dar tanto trabalho assim para ficar ensinando. Era um ser que aprendia muito rápido, que tinha uma inteligência muito boa, que tinha um aprendizado legal, que tinha as conexões tudo certa, cerebrais, tanto como capacidade de aprendizado e de evolução. Mas também começaram a
eles não gostaram muito outros porque viram que esse ser tinha uma capacidade incrível. Por quê? Porque esses seres foram feitos com a ajuda das 49 raças para quê? Para a evolução. E muitos desses Anunnaki não gostaram da ideia depois que começaram a ver que nós, seres adâmicos, tínhamos muito potencial, que éramos muito inteligentes, que éramos muito capazes e que tínhamos o quê? A centelha divina, a alma. Essa tecnologia superior dada e introduzida pelas 49 raças dimensionais no corpo adâmico. Essa centelha divina que foi introduzida neste corpo adâmico, na sua fabricação, na sua genética. Então, muitos Anunnaki não gostaram desta ideia. E o que aconteceu? Ficaram invejados, ficaram enciumados, falou, não, esse ser, começamos a ver aí que Enki ajudou, Enki criou esse ser, e esse ser é muito avançado, esse ser é muito, como que eu posso dizer? Tem muitas possibilidades de evolução, ele é muito inteligente, muito adaptado e tem as condições todas para quê? Para evoluir muito mais que nós, porque eles se viram em perigo, eles ficaram amedrontados, que eles pensaram, com o tempo eles foram vivendo, porque esses seres não morrem, os Anunnaki não morrem, com o tempo, milhares ou muitos centenas de anos, eles viram que esse ser começou a evoluir muito demais e começou a se equiparar a eles. E muitos talvez chegou até começar a passar eles em sabedoria, em conhecimento, em evolução, tanto intelectual como espiritual. Espiritual já começou a passar muito, porque na verdade esses seres, esses Anunnaki, eles têm uma limitação muito grande nessa área de sentimento, de emoção. Eles não têm tanta emoção, eles não têm tanto sentimento. Então o que? Eles vendo esse ser que tinha muita capacidade de evolução, eles ficaram ameaçados, se sentiram ameaçados e começaram a debater entre eles. Não, mas esse ser que o Enki criou, se deixarmos esse ser na Terra se propagar e se multiplicar na Terra, ele vai superar a gente. E no medo deles, no interior deles, eles ficaram com medo até de ser manipulados, de ser dominados por esse ser, que somos nós. E nisso começaram a fazer começaram a conspirar contra esse ser humano, contra esse ser adâmico. Fizeram o quê? Não, vamos agora mexer na genética desse ser adâmico, mexer no tempo de vida desse ser, vamos mexer nas informações passadas para esse ser, porque senão esse ser vai nos ultrapassar e ficar muito mais forte, muito mais sábio, muito mais evoluído que nós. Então eles não queriam isso, que eles queriam sempre ficar no domínio, no comando. Eles não querem deixar a humanidade, que na verdade essa terra é uma herança nossa, e não queriam deixar que nós herdássemos essa terra. E entre eles fizeram um complô e mexeram na genética adâmica, porque o ser humano, na verdade, era para viver muitos e milhares de anos, na verdade de 3 a 5 mil anos ou mais, no começo do ser adâmico original. Mas com
a intervenção desses Anunnaki mexendo na genética adâmica, e isso foi mudado, isso foi modificado, e o ser humano começou gradualmente a regredir o seu tempo de vida, vivendo 70, 100 anos, 70, 150, depois cada vez foram mexendo mais e diminuindo mais e mais e mais até chegar no ponto que estamos hoje. O ser humano vive de 100 a 70, 100 anos no máximo. E nisso também manipulando informações, manipulando hoje, antigamente não tinha mídia, né? Mas as informações mesmo que chegavam ao ouvido desse adâmico, dizendo que eles eram deuses, usurpando, na verdade, o lugar das 49 raças, que são irmãos maiores e os verdadeiros criadores deste mundo, da genética de luz, filhos do Altíssimo mesmo, que na verdade você que é dimensional, que está me ouvindo, que se sente diferente, que se sente que tem uma centelha divina, que se sente num compromisso aqui na Terra, que se pergunta de onde eu vim, para onde vou, por que estou aqui. Nós, na verdade, somos seres dimensionais, muito, muito, muito antigos e eternos, já de existências eternas passadas, que viemos e encarnamos nesse corpo porque perdemos nosso corpo original. Perdemos nosso corpo original, viemos aqui em missão e não se sabe por que perdemos o nosso corpo original. E na sabedoria desses dimensionais que ajudaram os Anunnaki a criar a raça adâmica, já sabiam em termos dessa possibilidade e colocaram na raça adâmica a possibilidade de encarnação dos dimensionais. E viemos aqui ter essa experiência neste corpo e estamos aqui até hoje aprisionados nesta roda de Sansara, né? Porque viemos aqui encarnando, perdemos nosso corpo original e, na verdade, nosso espírito é luz, nosso espírito é consciência. Mas sem o corpo físico, nós não conseguimos evoluir, progredir, ir a lugar nenhum, porque na verdade todo espírito, toda consciência necessita de um corpo. E tendo este corpo, encarnando neste corpo, já que os Anunnakis mexeram nessa genética, de 70 a 100 anos, começamos a encarnar e morrer rapidamente. E todo ser que morre e reencarna com uma amnésia consciencial. E nisso também os Anunnakis, vendo isso, aprisionaram nós aqui neste sistema deles. Nos aprisionaram aqui nesta roda de Sansara, roda das encarnações, porque a pessoa já nasce num sistema que é manipulado de criança até na hora do leito de morte, todo momento, todo dia, toda hora, bombardeado constantemente por informações erradas, manipuladas por esse sistema feito pelos Anunnaki, e com essa amnésia que quando você renasce, você vem com essa amnésia de esquecimento das suas vidas eternas passadas, você ficou preso aqui nesse sistema. Nem toda a humanidade é dimensional. Muitos seres adâmicos que têm este corpo dos Homo sapiens, seres adâmicos, são dimensionais. Na verdade, eu creio que 1/3 só é dimensional. O restante é, na verdade, planetário. São seres também filhos de Deus, como nós, irmãos nossos, mas também são um degrau de evolução
planetária, digamos, um degrau de evolução que não é compatível com os dimensionais que estão encarnados aqui nesta raça adâmica e que foram reencarnados pelo processo de perda do corpo original da raça dimensional. E neste processo de manipulação, eles também criaram muita maldade juntamente com esses Igigs que eram escravos e tiveram um domínio forte também, que conquistaram espaço, conquistaram o seu lugar entre os Anunnaki, entre essas hierarquias, e conquistaram os direitos, né? E conquistaram sua hierarquia também. Eles conquistaram o domínio aqui também na Terra. Eles conquistaram o direito também de ser deuses com os Anunnaki. Só que, lamentavelmente, pior ainda, que muitos seres Anunnaki, sim, os Igigs também são Anunnakis, mas digamos que Anunnakis inferiores, chamados Igigs, são muito, muito mais perversos que esses outros seres Anunnaki, que são a realeza. A realeza já é muito maldosa, muito, porque eles não têm emoções e sentimentos de amor, de querer bem ao próximo, de querer o bem, de sentimentos mesmo, de emoção, como nós temos. Mas esses Igigs são seres perversos, malignos, o que muitos chamam hoje de demônios. Na verdade, essa nomenclatura demônio não é a correta, mas para vocês terem um entendimento, esses seres são muito, muito, muito malignos, muito tenebrosos. São seres altamente sem emoção e ocos por dentro, e espiritualmente muito, muito pouco evoluídos. Os Anunnaki espiritualmente já são pouco evoluídos, mas esses Anunnaki, esses Igigs, são muito, muito, muito perversos. E juntando essas duas facções, começaram a colocar doenças na humanidade, a criar artifícios para quê? Para reduzir a população, como foi assim no dilúvio de Noé, digamos, da Bíblia, descrito por Noé, que teve esse dilúvio, mas na verdade não foi chuva, foi tsunamis, né? Catástrofes, cataclismos da onda moduladora, desses ciclos planetários da época, como está para acontecer, que está acontecendo hoje em dia. Todo mundo está vendo hoje o clima, como está ficando cada dia mais louco e vai piorar. Eles aproveitavam desses ciclos da Terra no passado e pioravam essa situação com as tecnologias malignas deles. Como estão fazendo hoje isso constantemente e muito, muito densificamente. Agora aumentaram drasticamente essas tecnologias malignas. Então, quem tem olho para ver hoje está vendo esses rastros chemistrals, esses aviões que passam aí soltando essas fumaças malignas, essas músicas de baixa vibração. Tá vendo essa política de escravidão que não deixa o ser humano evoluir, o ser humano prosperar, que essa política de pobreza, de miséria que escraviza a humanidade, essa política de religião, da religião, essa política de prender o ser humano para dizer que o ser humano depende de alguém, que alguém vai vir salvar, que tem que ter os santos, que o ser humano não é nada, que o ser humano é pequeno, que o ser humano não é pecador, que o ser humano precisa de adoração, de adorar algum outro ser, que o ser humano precisa de se ajoelhar, se prostrar, servir.
Só que você que é dimensional, você que se sente diferente, sabe que não é assim. Você que não aceita isso, você que não aceita ser escravo, você que não aceita ordens, você que quer ser líder, você que é rebelde, que quer fazer alguma coisa, que quer ser próspero, mas vê esse sistema todo montado contra você, contra não só você, como contra toda a humanidade, esses seres muito perversos. Como assim? Como eu disse, os mais perversos são esses Igigues, que eram os escravos e hoje em dia são também senhores, mas senhores do mal, que escravizam e fulminam e exterminam a todo dia, todo momento os seres humanos. E não vou entrar muito nesse detalhe de cataclismos, mas uma hora, com outro vídeo, vou fazer um vídeo mais resumidamente falar sobre isso, mas é o que está acontecendo hoje e vai piorar. Então, gente, estamos passando por uma transição planetária, que essa transição não é espiritual, também, mas assim, digamos que é mais planetária mesmo. É um ciclo planetário que, como eu disse já em outros vídeos, em outro vídeo meu da transição planetária, é um vídeo de ondas moduladoras da Terra. Nesse vídeo eu disse, eu conversei e falei sobre ele, que, como se diz, a Terra é tipo um barquinho que navega e sobe e desce nessas ondas moduladoras. Então estávamos nas ondas moduladoras positivas que sobem, a Terra sendo, tipo um barquinho, plana nas águas e convexa nos continentes, sobe, fica um tempo nessa parte alta, como se diz, neutra, e depois desce chamando essa parte de descida como onda moduladora negativa. Tem a positiva de subida, a neutra que está no alto e a negativa de descida. E estamos no momento da onda negativa, moduladora negativa, esse ciclo planetário. E esse ciclo, como toda a história já disse, como nossos amigos já confirmaram, é um ciclo que a Terra vai passar por muitas catástrofes, muitos acontecimentos naturais, cataclismos. Então, eras glaciais, uma era glacial que se aproxima. Então, terremotos, tsunamis, furacões, tornados, enfim, tempestades, vendavais, enfim, uma série de coisas que temos que estar preparados. E esses Anunnakis estão intensificando. Hoje em dia nem tanto, porque agora chegou uma data limite. Essa data limite até foi citada por Chico Xavier. É uma data de regeneração da humanidade. Então, está tendo uma intervenção dessas raças dimensionais que agora estão interferindo para não deixar os Anunnakis intensificarem tanto esse ciclo que é natural, mas que os Anunnakis na antiguidade intensificaram para extinção, porque tentaram várias vezes extinguir a raça humana. Mas agora vai ser diferente. Estamos tendo um suporte, uma ajuda dos nossos irmãos, dos nossos parceiros das 49 raças. E é isso aí, gente. E vamos passar por essas transformações, esses ciclos de regeneração da melhor forma, com sabedoria, com astúcia, sem medo, sem pânico, mas o que? Nos preparando para essa hora, nos preparando para podermos passar esse momento de regeneração, de turbulência com mais facilidade, digamos assim, com mais força, com mais preparo. Fazendo o quê? Estocando alimentos, estocando água, remédios, pilhas. Nessa hora, a era glacial arrumando um jeito, uma maneira de
de produzir seu próprio calor, porque a Terra vai esfriar muito. Em certa hora vai chegar num tempo que a Terra vai esfriar demais e temos que estar preparados para tudo isso. E o que? Primeiramente, como eu disse, estocar água, alimentos, remédios, água, principalmente água, bastante água. Compre tonéis, guardem água, guardem alimento, no mínimo 6 meses a um ano. No mínimo 6 meses a um ano. Pilhas, um radinho de ondas, né? Desses antigos, que não seja digital, para poder ter uma comunicação. Vamos também, gente, cuidar da nossa saúde. Vamos estar preparados de um jeito saudável para chegar nesses pontos, porque agora também a Terra vai passar por um momento energético que vai favorecer muito, muito os dimensionais, a transmutação, a transformação desse corpo nosso adâmico para um corpo dimensional, para darmos um salto de evolução, um salto para outras dimensões que não conseguimos hoje por causa dessa manipulação, mas que agora, com essa ajuda dos nossos parceiros, vamos ter essa oportunidade de conquistarmos esse aprendizado da transmutação. Mas para isso temos que correr atrás, temos que cuidar da saúde, gente, nos alimentarmos bem, nos alimentarmos melhor, nos hidratarmos, fazermos exercício físico, comermos gordura saturada, deixarmos essa gordura vegetal, não comer, não digamos nada, mas fazer o possível para ter uma vida mais saudável, uma alimentação quanto mais possível saudável, melhor, e com menos industrializados. Eu sei que nem sempre é fácil, eu digo por mim mesmo que nós gostamos assim também de comer uma coisa diferente, uma aqui, outra ali, mas não nos entregarmos a comida processada, muito industrializada, esses produtos, tudo que é de pacote, de abrir, como diz o Dr. Lai Ribeiro, abrir, desempacotar menos e descascar mais, porque as frutas a gente descasca, né? Descasca fruta de banana, laranja. Então é uma alimentação mais orgânica e carnes mais limpas, como carne de vaca, que é muito saudável, todo tipo de carne e gordura. E deixarmos essa margarina, bolacha recheada, chocolate, açúcar, bebida alcoólica, gente, droga. Droga e bebida alcoólica nem se fala, assim, que a pessoa que tem ainda um certo controle na bebida alcoólica, digamos que bebe um vinho assim, que tenha mesmo aquele controle verdadeiro. Eu nem digo assim, mas aquele que sabe que tem uma fraqueza, uma potencialidade de destruição na bebida, não beba. E principalmente o que eu aconselho assim, que está dentro do padrão ainda, até nem para todo mundo, para algumas pessoas ainda é o vinho, mas a grande maioria não beba bebida alcoólica, para de fumar cigarro, para de usar droga, para de comer industrializado. Não para do industrializado nem tanto, mas diminui drasticamente. Se tiver que comer, come muito pouco. Dá prioridade mais a ovos cozidos, a vegetais crus, cozidos também, carne de vaca. Ingira gordura, ingira proteína animal, carne saturada. Como se diz o nosso amigo também Brandini, que é um grande dimensional que está aí dando os ensinamentos de alimentação da dieta da selva. Siga ele e vocês vão ter eu tive um aprendizado muito grande com os ensinamentos dele, mas a dieta da selva, né? A dieta do caçador e coletor. Coma mais produtos da terra, verduras, vegetais, carnes
de animais, limpas, não hambúrgueres, de soja, esse tipo de alimento industrializado, corte ao máximo, não totalmente, mas se você puder totalmente é melhor ainda, mas se você não conseguir totalmente, diminua drasticamente, porque cuide da sua saúde, porque esses alimentos são venenosos, estão matando, estão envenenando, intoxicando a humanidade. Tome sol, não use protetor solar, tome sol, beba uma água filtrada, não beba água diretamente das torneiras, dos tratamentos das redes de saneamento, de tratamento da água. Essas águas que vêm com cloro, muito cloro, flúor, essas águas te intoxicam e calcificam sua glândula pineal. Vamos cuidar da saúde em primeiro lugar, vamos fazer atividade física, vamos fazer caminhada, vamos correr, fazer Cooper, vamos fazer ginástica, dança, atividade física, vamos cuidar da nossa consciência. É uma coisa que ultimamente eu tô melhorando muito, já melhorei demais, tanto na alimentação como no processo emocional. Vamos cuidar do nosso processo emocional, vamos cuidar da alimentação, vamos ganhar tempo, porque com Dáquila Pesquisas agora, esse instituto que está diretamente com as 49 raças, tendo uma parceria direta com as 49 raças, com nossos amigos dimensionais, vão trazer muita tecnologia de prolongamento e até de longevidade e de vida eterna para a humanidade. Vamos ganhar tempo, vamos cuidar de nós mesmos, a responsabilidade é nossa, nós temos a responsabilidade de nós mesmos. Não fique assim, pensando nessa maionese cósmica de que Deus quer seu espírito, não quer seu corpo, que o corpo vai morrer mesmo. Não é assim. Você precisa, eu preciso, nós precisamos desse corpo. Esse é nosso veículo de transporte. Precisamos desse corpo físico para nos concluirmos, para nos transportarmos daqui para lá, até para nós irmos para as outras dimensões. Precisamos de um corpo, porque corpos, uma consciência sem corpo não vai a lugar nenhum. Você precisa do veículo, e esse veículo é a grande bênção, o grande presente que nós temos hoje, é esse corpo adâmico, que é essa maravilha que estamos aqui. Vamos cuidar do corpo, vamos cuidar do emocional, vamos cuidar do físico, vamos tomar água filtrada, vamos tomar sol, tome sol, sol do meio-dia. A ciência hoje fala que o sol das 10 às 4 é o pior, mas na verdade é mentira. O sol das 10 às 4 é o melhor, que tem mais incidência de cálcio e vitamina D. Vamos tomar sol, vamos nos alimentar bem, vamos cuidar do nosso físico, vamos fazer exercício físico, vamos cuidar do consciente e vamos ganhar tempo, como eu disse, para podermos alcançar essas tecnologias que estão vindo com o Dáquila Pesquisa e com todo o grupo que está tendo acesso e que já tem muitas respostas, que cada dia vem crescendo, cada dia vem se mostrando verdadeiro, cada dia vem se mostrando o futuro da humanidade, porque, mais uma vez, como eu digo, eles são o grupo que tem acesso direto com as 49 raças. E nisso vou deixando o meu agradecimento aqui para todos vocês que estão me ouvindo e dizer que você é um dimensional, você é a centelha divina, não se deixe enganar, acorde, desperte, somos os despertos da última hora, somos os despertos deste novo mundo, dessa nova era que está vindo. Nós somos a centelha divina que vamos fazer a diferença e deixar aqui o ensinamento, deixar tudo aqui, as coisas que vão fazer a diferença neste mundo, deixar a nossa missão concluída. Então, não se deixe enganar,
se liberte, se desperte, se questione, não acredite em tudo que você vê na mídia, não acredite em tudo que você vê na internet. Vamos deixar esse legado para a humanidade, vamos fazer a diferença, vamos ser astutos. Você é um dimensional, você pode, você consegue, nós conseguimos, nós somos a centelha divina. Você que é diferente, você que se pergunta qual a minha missão, é propagar, fazer a diferença e fazer a sua missão. Vamos juntos criar essa nova era, deixar esse legado para a humanidade e saber que nós conseguimos e que nós viemos aqui para isso. Deixar essa bênção e esse legado, novamente que eu digo, esse legado para a humanidade. Esse de ensinamento, de amor e de lucidez, de despertar. E agradeço a todos vocês que me ouviram, que estiveram aqui, que estão aqui, tendo a paciência de me ouvir, que você que se pergunta o que eu vim fazer aqui, para onde vou, de onde vim, né? Viemos aqui para concluir nossa missão. Viemos aqui porque somos deuses. Somos deuses. Deus não está no céu, não está depois do domo, não está em outro continente, não está sentado em um trono te olhando. O Deus que está sentado em tronos aí são outros deuses, que na verdade não são deuses, são usurpadores. O verdadeiro Deus mora dentro do seu ser, do seu coração, do seu interior. Você é Deus, você é a centelha divina, você é Deus encarnado aqui, você é parte do todo. Então, agradeço muito a vocês, peço que se inscrevam, peço que curtam o nosso vídeo, peço que chamem, compartilhem e mande para o seu amigo que também é dimensional, propague essa nova ideia, esse novo despertar de nós dimensionais, porque eu, você e eu somos um só e somos a missão de Deus encarnada aqui na Terra. Eu agradeço a todos vocês, desejo tudo de bom e mais uma vez digo para despertarmos, estejamos despertos, lúcidos e sempre ressabiados e desconfiados, principalmente do sistema e da mídia e dos meios de informações convencionais e das informações passadas hoje. Vamos buscar conhecimento, como diz nosso eterno amigo Bilu, ET Bilu, nosso grande trabalhador e amigo, parceiro, grande presente de parceria que nós temos hoje, que é o ET Bilu, grande de Bel, junto com o Urandir, nosso presidente de Dakla, e que está se expandindo, que vai chegar no mundo inteiro, que vai ser uma potência mundial. E isso aí, gente, vamos que vamos, e tocando barca aí, e não pode parar. Sabe que você pode, você não é pequeno, você é grande, você é Deus em ação, e nós somos Ele aqui. Nós somos as 49 raças aqui. Nós somos os dimensionais aqui. Nós somos os soldados e generais dessa batalha. Viemos aqui para isso. Não desista, você é forte, você pode, você consegue, você é Deus em ação. Agradeço a todos vocês por tudo, viu? Muito, muito, muito obrigado. Gratidão eterna, gratidão, e muito bom falar com vocês aqui, reencontrar vocês. E como todos os nossos vídeos, vou encerrando por aqui, desejando riqueza e sucesso para todos nós.